circulação na mídia que resulta do gesto de interpretação e que se faz a partir de uma posição ideológica e não de outra. Do mesmo modo que Casarin e Rasia, então 2014, ao discorrerem acerca da noção de acontecimento histórico, também não estamos com isso sustentando a impossibilidade de que um fato, que ganhará posteriormente espaço na mídia, ocorra independentemente dos sujeitos. O que estamos sustentando é a inexistência desse fato enquanto relato jornalístico, se não por intervenção de um sujeito, que fará sua inscrição na linguagem e na história, possibilitando o gesto de interpretação que o inscreverá dentre os acontecimentos de uma época. O que também não quer dizer que caberá ao sujeito a gerência acerca dos modos como se produzirão os efeitos de sentidos, decorrentes desse seu gesto de interpretação que institui o acontecimento jornalístico enquanto prática discursiva. O sujeito, como afirma Orlandi, 2001, formula e, ao formular, e a citação, dá corpo aos sentidos. No entanto, o corpo do sujeito e o corpo da linguagem não são transparentes, como também nos diz Orlandi, são atravessados de discursividade, isto é, de efeitos desse confronto em processos da memória que tem sua forma e funciona ideologicamente. O que estamos afirmando é que os dizeres da e na mídia constituem acontecimentos jornalísticos ao instaurarem discursividades, ou seja, ao produzirem efeitos de sentidos para e por sujeitos, o que se dá a partir de condições de produção específicas das práticas midiáticas. Ao lado da noção de acontecimento histórico, entendemos o acontecimento jornalístico como o acontecimento do discurso, uma prática discursiva, então, uma vez que, ao ser formulado, ele promove gestos de interpretação que atualizam e retomam sentidos em curso em um dado momento histórico. Esta noção de acontecimento jornalístico como uma prática discursiva permite-nos refletir discursivamente acerca de práticas jornalísticas que não necessariamente podem ser associadas a um acontecimento factual, aqueles, que são relatados pela mídia, mas que igualmente ganham as páginas dos jornais e revistas, constituindo acontecimentos jornalísticos. É esse o caso das reportagens que se dedicam a dizer sobre o sujeito na atualidade, colocando em destaque suas práticas, seus hábitos, seus comportamentos, e que se serve vastamente do recurso às chamadas reportagens, entrevistados que servem para ilustrar as questões que são apresentadas sob o efeito da evidência do sentido nessas reportagens. Na sequência, então, trazemos algumas considerações a respeito do que estamos entendendo como esses dizeres sobre o sujeito na mídia, e que se constituem como acontecimentos jornalísticos. E para isso eu vou expor esse corpus em fase de constituição mesmo que eu estou pensando, Mas o que eu quero destacar, a princípio, é que nessas práticas jornalísticas de que eu quero tratar, elas geralmente se fazem por aquilo que no jornalismo é conhecido como as pautas frias ou um jornalismo de comportamento. Ou seja, eu não tenho ali a notícia exatamente naqueles termos lá de jornalismo informativo. Eu não tenho um fato em si que me desencadeie, ou seja, elas a princípio poderiam circular a qualquer momento, São as matérias de gaveta, enfim, as matérias frias, mas que em algum momento circulam, e esse é o interessante, Então, em alguns casos, torna-se praticamente imperceptível esse laço, dado que algumas reportagens poderiam circular a qualquer época. Entendemos que o dizer sobre o sujeito na mídia, tão recorrente na atualidade e sobre o qual nos deteremos a seguir, torna bastante marcado o modo como o acontecimento jornalístico, uma prática discursiva, está dissociado de um acontecimento enquanto fato e sempre demanda um gesto de interpretação para ganhar existência. Então, entro nessa segunda parte, que eu nomeei do gesto de análise, então, o sujeito na mídia, um percurso de pesquisa. Para que possamos exemplificar essas questões relativas à noção do acontecimento jornalístico como prática discursiva, trazemos, então, uma parte desse corpus, que está no âmbito desse projeto de pesquisa, que se intitula Do Acontecimento Jornalístico às Práticas Discursivas, o sujeito no discurso da e na mídia, e que tem como uma de suas frentes
né? Então, ali pensar esses dizeres, analisar os dizeres da e na mídia que buscam produzir sentidos para o sujeito na atualidade. E, de outro lado, pensar esses dizeres dos sujeitos em espaços destinados a esse fim na mídia. O que eu vou tratar especificamente é desse primeiro ponto, desse dizer sobre o sujeito, né? Bom, deixa eu ver aqui. Para iniciar, né, para eu pensar esse movimento de constituição, então como chegar a esses materiais, né, esse dizer da mídia sobre o sujeito, eu fiz um recorte específico, né, e eu me foquei então na análise de reportagens jornalísticas que circulam em revistas semanais de informação. Então vejam que elas estão em revistas de informação, né, e que tematizem o sujeito na atualidade, como acontecimento jornalístico, com o propósito, então, de depreender essas diferentes posições para eles se constituem nos discursos da e na mídia. Com foco nessas reportagens, dirigimos inicialmente o nosso olhar às edições especiais da revista Veja. As edições especiais da Veja são números temáticos da revista, com circulação esporádica, ou seja, que não tem uma periodicidade específica. No acervo digital da revista, que é apresentado como contendo a totalidade das edições de Veja desde o início de sua circulação, no ano de 68, há um link específico para essas edições especiais, que assim se diferenciam das edições regulares, então, da publicação. A primeira edição especial... Pode passar, por favor. A primeira edição especial data de setembro de 72. Contém 18 páginas e traz como chamada de capa uma história de Veja, reflexões de um dia de aniversário, tendo como propósito contar a história da revista em seus 4 anos de circulação. Outras 2 edições especiais circularam durante a década de 70, uma delas em 73, destinada a apresentar Ernesto Geisel como futuro presidente, e outra em 76, dedicada à morte de Juscelino Kubitschek. Essas 3 edições especiais, né, elas são exemplares daquelas que circularão nas próximas 2 décadas. Então, de um modo geral, as edições especiais, elas são dedicadas a ocasiões especiais, como o aniversário de circulação da revista, a Copa do Mundo de Futebol, a conquista do tetracampeonato pelo Brasil, né? Ou uma edição de novembro de 89, que é dedicada à República, né? Ou elas são dedicadas a eventos relacionados à política, como uma edição de 90, né, que é dedicada às eleições e tem como capa o Fleury Filho, no governo eleito do governo de Estado. Ou ainda, um terceiro funcionamento é esse das personalidades. Então, as revistas que são edições dedicadas a personalidades, como em 94 a gente tem uma edição dedicada a Ayrton Senna, né, e a trajetória dele, então, né, no automobilismo. O que me chama a atenção é que, em agosto de 94, a gente tem uma edição especial que ela destoa um pouco desse padrão que vinha sendo mantido pelas edições anteriores, desde 72. Ela tem como temática a mulher, né, trazendo em sua capa a seguinte chamada: Especial Mulher, a grande mudança no Brasil. Neste caso, a edição especial não se ocupa de uma personalidade ou de um evento especial, mas de uma condição do sujeito na atualidade, ou seja, né, nesse caso, a condição das mulheres naquele momento histórico. Depois dessa edição de Veja, né, se inicia, a gente percebe, né, nessa busca no arquivo virtual, que essa edição inicia uma nova tendência nas temáticas contempladas nessas edições especiais, desde então o final da década de 90, essa questão de ser e de como ser sujeito na atualidade. E aqui eu tento apresentar uma tabela, não sei se ela fica muito visível, mas eu reúno essas edições de Veja que trazem... Apagar a luz? Que trazem aí o sujeito, que são as capas. Então, são matérias de capa nas edições especiais que tematizam o sujeito. Então, a gente vai ter, depois daquela primeira, de 94, 98, sua criança, depois os jovens, mulher, mulher, criança, jovens, mulher, homem, jovens, homem, mulher, 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 né? E aí a gente vai com a última até junho de 2018.
2010, que é a última que eu encontro lá no arquivo. Eu acho que pode deixar apagada mais um pouquinho, porque agora eu vou mostrar algumas imagens, acho que vai facilitar, né? Então, com base no acervo digital de Veja, verificamos que desde a edição de agosto de 94, a primeira que traz como tema a mulher, circularam 59 edições especiais da revista, sendo 13 delas voltadas a questões que tematizam o sujeito na atualidade. Essas edições especiais propõem-se a dizer sobre o sujeito em seus diferentes momentos e condições, criança, jovem, mulher e homem. Você passa o próximo. Bom, essa daqui é uma, né? Dos jovens. Então, um retrato da geração mais bem informada de todos os tempos. E a próxima. Essa é uma da mulher. O que pensa que era mulher, dos 20 aos 60. Uma outra dos jovens, ser um jovem brasileiro é. E uma do homem, o homem em seu novo papel. Observando, então, algumas marcas linguísticas presentes nas chamadas de capa dessas edições, você passa mais um? Isso. Que reunimos na tabela, podemos verificar que ganham destaque justamente a produção de efeitos distintivos de exposição do sujeito em sua condição atual, como nos 4 subtítulos que retomamos a seguir, né? Um retrato da geração mais bem informada, o que pensa que era mulher, ser um jovem e aí vem, né, alguns dizeres, o homem em seu novo papel. Oferecer um retrato de uma geração, dizer o que é ser um jovem brasileiro ou o que pense que era mulher e afirmar qual o novo papel do homem são as justificativas para essas edições especiais que aqui trazemos, que marcam no fio do discurso o modo como a publicação, em sua prática discursiva, busca dizer ao sujeito quem ele é, mas também, e por que não, dizer como ser sujeito nos dias atuais. Na ausência de uma chamada principal, aí mais uma, essa também acho que é melhor, não sei se dá para ver bem daí, mas acho que desligando fica melhor. Então, mesmo na ausência de uma chamada principal, né, nessa capa de agosto de 2003, a gente tem apenas o título Mulher, e é a figura do corpo feminino com cintura fina, piercing em formato de coração no umbigo, um cinturão de ferramentas repleto de objetos variados, dentre os quais vidro de perfume, talão de cheques, caneta, cartão bancário, celular, chave de carro e mamadeira, ao lado de uma chamada em que se lê Boas Meninas, né, que busca dizer o que é ser mulher na atualidade. Nessas imagens que ganham destaque nas capas da publicação, então, no sorriso expansivo das jovens retratadas, no corpo nu da mulher magra de face serena, no close do homem que encara o leitor com um olhar sensual enquanto faz o nó de sua gravata, temos as formações imaginárias que Veja faz, respectivamente, desses jovens, da mulher e do homem, e que se relaciona à antecipação da imagem de jovem, mulher e homem que Veja projeta e espera em seu leitor. Trata-se de imagens que se constituem nesse discurso na relação de interlocução entre a publicação e o efeito leitor que nelas produz. O que não quer dizer que essas formações imaginárias tenham origem na própria revista ou na relação de interlocução com seu leitor em si mesma. Como afirma Péchet, em 69, e aí trago a citação de Péchet, a percepção é sempre atravessada pelo já ouvido e o já dito, através dos quais se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas. Fim de citação. O que quer dizer que toda imagem que constitui um processo discursivo decorre de discursos outros, do já dito, que o constitui, que constitui todo dizer, como afirma Orlandi retomando Curtino. Bom, entendemos que as imagens que se constituem discursivamente sobre o sujeito na atualidade, como essas que pontuamos, ainda que brevemente, a partir da materialidade discursiva das capas da revista Veja para os jovens, a mulher e o homem, encontram-se em curso na atualidade em relação a outras imagens que, do mesmo modo, dizem sobre o sujeito em relações de interlocução. Mas entendemos que todas elas decorrem de uma representação dos jovens,
da mulher e do homem na atualidade, ou seja, de uma posição que funciona discursivamente em decorrência do lugar destinado a esses sujeitos em nossa formação social e que sustenta o já dito, o interdiscurso sobre eles. Em todos esses casos, interessa-nos destacar que não há um fato enquanto acontecimento empírico que sustenta a construção do acontecimento jornalístico pela revista. Trata-se de um gesto de interpretação que inscreve sentidos para o sujeito na atualidade. Trata-se, portanto, de uma prática discursiva. E aí, já me encaminhando para um fechamento, então, para fechar ainda que momentaneamente as discussões que aqui trazemos, pontuamos duas questões que nos inquietam e instigam a prosseguir com a reflexão acerca da relação entre discurso e mídia, bem como das práticas midiáticas como discursos. De um lado, apontamos a recorrência dos dizeres sobre os sujeitos nessas edições especiais da revista, que nos interessam pelo que dizem, mas também pelo que não dizem sobre o sujeito na atualidade. E aí cabe nos questionar, por que tanta insistência em se dizer sobre o sujeito nos dias atuais? O que se diz e o que não se diz sobre o sujeito nessas edições que tematizam criança, jovem, mulher e homem. De outro lado, e aí essa reflexão sobre a mídia mesmo, daquele que propomos pensar como acontecimento jornalístico, a existência e a insistência de edições inteiras de uma revista de informação dedicadas ao sujeito na atualidade apontam para a fragilidade do vínculo tão naturalizado no jornalismo entre o fato e o acontecimento. Enquanto prática discursiva, o jornalismo não se faz de fatos, mas de gestos de interpretação. Então, acho que era isso, aí são as minhas referências. Obrigada. Obrigada, Silmara. E agora, então, nós vamos para a fala da professora Maria do Rosário Gregolin. A professora Maria do Rosário é livre-docente em análise do discurso pela Unesp Araraquara, doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp, docente do Departamento de Linguística da Unesp Araraquara, foi coordenadora acadêmica do DINTER, Unesp, Universidade Federal do Maranhão, de 2005 a 2010, e coordenadora do PROCAD Unesp, UFAC, no Acre, 2005 e 2014, ambos financiados pela CAPES, orientadora de doutorado e mestrado em iniciação científica e supervisora de pós-doutorado na área da linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, bolsista CNPq, com projeto de área de análise do discurso. Entre as publicações, destaque seus livros Foucault e Pechet, na análise do discurso, diálogos e duelos. Discurso e mídia, cultura do espetáculo. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu não posso deixar de expressar a minha alegria de estar aqui, de ter estado aqui nesses 3 dias e ouvido tantos trabalhos tão densos, tão bonitos e de qualidade. Certamente essas vozes que me precederam, elas me afetaram. Eu sou outra e nesse momento em que eu tomo a palavra, eu sou absolutamente afetada por todas essas vozes que me precederam. Por isso eu agradeço as organizadoras que me dão a oportunidade de estar aqui. E eu creio que, como todos aqui, ter sentido esse sabor do saber, porque o que todo mundo enfatiza, e eu concordo plenamente, é essa afetividade que atravessou todos esses dias, essa alegria contagiante. Então, e também a honra de estar aqui nessa mesa com a Suzy e a Silmara, sabendo a responsabilidade também, viu, Silmara, que isso representa para mim, de tomar a palavra aqui depois de todos vocês. Então, o que eu procurei organizar, eu procurei fazer assim, de uma forma visual e verbal,
porque já que o nosso tema, isso inspirado pelo nosso tema, né, discurso e imagens, né, e mídia, foi tentar sintetizar algumas preocupações, né, que têm animado o grupo de pesquisas que eu coordeno, que eu fico muito feliz de ver materializado, né, nesse mapa que vocês organizaram aqui, que é um grupo de estudos de análise de discurso de Araraquara, o GEADA, que eu venho liderando assim, há mais de 2 décadas, né, e que tem produzido uma série de outros grupos, né, que se espalharam aí pelo Brasil. Então, as nossas temáticas, elas se constroem em torno, né, aí da análise do discurso em diálogo com Michel Foucault, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, focalizando essa relação de discursos e imagens do corpo a partir do conceito de heterotopias, que é o conceito do Michel Foucault, né, para pensar a questão da visibilidade e da invisibilidade na web. E eu começo aqui propondo, né, pelo menos 3 pontos, a partir dos quais eu penso ser possível pensar essa relação discurso, imagem, mídia com Michel Foucault. Então, situando-nos no campo da análise do discurso, pensando com Michel Foucault. Primeiramente, isso que está colocado aí como a natureza semiológica do conceito de enunciado, que está estabelecido na Arqueologia do Saber, mas também em vários outros textos do Michel Foucault, e que nos permite, né, explicar essas formas híbridas das discursividades contemporâneas, já que para o Michel Foucault o conceito de enunciado, né, ele pensa o enunciado tanto como verbal como não verbal. Então essa natureza semiológica nos permite pensar essas múltiplas materialidades que estão envolvidas aí nas discursividades contemporâneas. Um segundo ponto é essa questão das relações entre os dispositivos midiáticos, a produção e a circulação dos discursos e imagens na atualidade. Porque esse jogo, né, sempre entre as visibilidades e as visibilidades, né, em seus correlatos, né, o indizível, o invisível, né, são formas de produção de subjetividades. Então, me parece que é possível pensar, né, nessa relação, como se produzem, né, na contemporaneidade essas diferentes subjetividades. E o terceiro ponto, as articulações entre imagens do corpo e as heterotopias da web indicam formas, né, muito contemporâneas de produção, então, dessas visibilidades e invisibilidades. Então, a partir desses 3 pontos, né, eu gostaria de começar por esse princípio constitutivo da produção e da circulação dos discursos, que é a ordem dos discursos, o que significa, né, que não existe nenhum discurso que não seja controlado, nenhum discurso que circule livremente numa sociedade, e correlativamente à ordem do discurso existe uma ordem do olhar. E essa ideia de que os discursos são controlados, ela é muito importante no sentido de desfazer uma ilusão fundamental, que é muito forte no contemporâneo, que é a ideia de que tudo se diz e tudo se mostra e tudo se vê. Uma ilusão que hoje de manhã, nas discussões sobre a rede, né, se colocou bastante, né, e que leva-nos a pensar, né, que essa ilusão precisa ser desfeita. Né? E eu trago aqui um exemplo apenas disso, com relação a esse acontecimento discursivo, que foi o 11 de setembro, acontecimento discursivo no sentido que a Silmara acabou de falar aqui, quer dizer, um acontecimento produzido, né, pelas mídias, em que nós temos uma reiteração, um excesso da imagem, né, por exemplo, essas imagens das torres sendo atacadas, elas se tornaram verdadeiros ícones, de tanto que elas foram repetidas. Elas fazem parte, inclusive, da iconografia contemporânea, né? Mas não significa que tudo tenha sido mostrado, evidentemente. Elas nos iludem de que tudo foi mostrado. Ao contrário, pelo próprio funcionamento das mídias, pelo próprio funcionamento das imagens, produz-se aí uma visão absolutamente subjetivadora desse acontecimento.
Tanto que eu destaco desse lado essa foto, né, fotograficamente maravilhosa, né, em que eu tenho a subjetivação desse corpo que cai nesse espaço imenso e essa relação paradoxal, né, entre a amplitude do espaço verticalizado, e a solidão, né, desse corpo que cai. E isso foi uma regularidade nessas imagens, né, o que nos mostra que há regimes de visualidades, ordens do olhar, né, que limitam e controlam aquilo que é visível e aquilo que é visível num certo momento histórico. E o Michel Foucault, na ordem do discurso, ele vai nos falar, né, de procedimentos tanto do nível intradiscursivo, como, por exemplo, a figura do autor, do comentário, etc., que exercem esse controle, quanto também no nível interdiscursivo, quando ele fala das exclusões, das interdições, das disciplinas que controlam, então, tanto a ordem do discurso quanto a ordem do olhar. E o segundo ponto, né, que é fundador ali da ordem do discurso, é o que o Michel Foucault aponta como a vontade de verdade. Evidentemente, vontade é um tema nietzschiano, né, não quer dizer uma vontade essencial, nem uma vontade subjetiva, mas a expressão, né, de algo que é produzido pelos dispositivos, pelos poderes de uma época, né? E a gente sente, né, muito subjetivamente essas vontades de verdade. Por exemplo, a questão do corpo, né, como ela se coloca contemporaneamente, né, como se separa aquilo que é verdadeiro e falso na nossa época, a partir dessa questão da engenharia do corpo, como deve ser o seu corpo, né, que eu coloco aqui uma propaganda, né, uma cyberpropaganda, coloco uma tira, né, que é desse blog Mulher de 30, que aliás é muito interessante esse Mulher de 30, para pensar essa questão da identidade de gênero, né, do feminino, porque eles produzem a partir do humor algo que seria a identidade de uma mulher de 30 anos, que quer se casar, que quer esculpir o seu corpo, né, por exemplo. Elas eram felizes, né, as mulheres da Renascença, diante do quadro, né, das Três Graças, né, e nós, droga de pneu, né, o nosso corpo que tem que ser magro, como o corpo dessa mulher, ou como as inúmeras propagandas que saltam, né, que fogem ao nosso controle e que saltam na tela do nosso computador quando nós entramos em algum site, quando a gente navega, né, pela internet. Uma dica para uma barriga pequena, ou seria possível fazer, inclusive, um levantamento aí das qualificações da barriga, lisa, sarada, pequena, e eu acho que compor até um glossário, né, de como deve ser o nosso corpo e a nossa barriga na atualidade. E é claro que tem toda a questão das materialidades, né, e essa materialidade do movimento que é próprio aí dos meios digitais. Então, as vontades de verdade delimitam, né, aquilo que pode ser dito, aquilo que pode ser visto e aquilo que deve ser o nosso corpo, aquilo que deve ser a nossa alma, né? E isso nos sugere, né, a questão de como é que funciona, então, esse dispositivo midiático na produção dessas subjetividades contemporâneas. Quando eu tenho mídias, né, que eu posso chamar de mídias alternativas, e eu tenho mídias que podemos chamar de corporativas. Como elas se relacionam, né? Quando eu tenho, por exemplo, um blog como aquele da Marcha das Vadias, né? Tenho essa exposição, e depois no final eu quero trabalhar com isso, né? Essas detentas, as presidiárias que postaram fotos, né, em redes sociais e blogs, né? E ao mesmo tempo eu tenho mídias, por exemplo, como o publicitário, né? Uma propaganda como essa da Renoir, propaganda como essa do Chambourcy, em que eu tenho Renoir e Renoir após Chambourcy Diet. E a gente vê, né, que... E é muito interessante essa coisa de como a memória das imagens atravessa esses discursos, né? Anteriormente nós vimos lá a tela das Três Graças, né?
E agora estamos vendo aqui como esse cânone visual, da cultura visual, ele volta e atravessa todos esses discursos, né? Então, como pensar, né, esse funcionamento, né, desse dispositivo midiático, como se dá a relação entre essas mídias corporativas, que são mídias de grandes corporações, produzidas por grandes corporações, e mídias que podemos chamar de alternativas, em que se transforma a relação entre os leitores, né, usuários, e os produtores de conteúdo. Quando eu tenho a possibilidade de um sujeito postar, criar um blog, produzir, por exemplo, um blog como esse. E aqui o que me chama a atenção nessas duas imagens aqui é que elas se referem, vamos dizer, ao mesmo fato, que é a Marcha das Vadias, né, um fato histórico, mas que é discursivizado de maneiras diferentes, inclusive contraditoriamente, né, porque a imagem publicada na Folha de São Paulo, ela nos traz um cartaz em que há uma citação, que é uma citação de uma música, né, que é brasileira, da Rita Lee. Minha força não é bruta, não sou freira nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira. Cortaram, né, a bunda daí. Cortaram a imagem aí, né? E aqui no blog, sou puta, sou santa, sou livre. Então a contraditoriedade, né, desses enunciados vai aparecer na articulação desses acontecimentos que são discursivizados nessas diferentes mídias, né?